Que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em cada coração. É com muita alegria que nós estamos aqui para mais uma videoaula, a nossa ferramenta disponibilizada no nosso site www.ieadelages.com.br. E hoje nós estamos aqui para a lição de número 3, que tem como título E Deus os criou, homem e mulher. Nós estamos na classe de estudos sobre a criação. Nosso trimestre está dividido em 6 partes. Nós estamos na segunda parte. A primeira parte foi uma introdução e a segunda parte falou então da criação dos céus e da terra, a segunda lição, e a terceira lição então que nós vamos aprender dia 18 de outubro. Continuamos no assunto sobre a criação, agora especificamente o homem e a mulher. O nosso texto áureo está baseado em Atos 17, 26, que nos diz assim: E de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação. Verdade prática, Deus nos criou a sua imagem e semelhança para que amemos e vivamos para a sua glória. A lição tem 3 partes. A primeira parte nos diz assim: como o homem foi criado. Nós temos aqui 4 tópicos. O primeiro tópico diz, nós vamos aprender a matéria-prima do homem. O segundo tópico, o sopro divino. O terceiro tópico, Adão, um ser imortal. Quarto tópico, a missão do homem. A segunda parte diz assim, a criação da mulher. Primeiro tópico, a solidão do homem. Segundo tópico, a criação da mulher. Terceiro tópico, a principal característica moral da mulher. E por fim, a terceira parte, a instituição do casamento. Primeiro tópico, monogâmico. Segundo tópico, heterossexual. E o terceiro tópico, a indissolubilidade. A indissolubilidade, nós vamos ver aqui, é claro, do casamento. E a nossa conclusão. Nós temos aqui algumas informações importantes, começando por dizer que o homem não é fruto da evolução. O homem não é fruto da evolução, não é fruto de um evento abstrato, sem lógica, sem conexão, sem explicação, e não viemos de uma ameba, não somos frutos da evolução de nenhuma matéria, não. Nós vamos aprender que Deus nos criou. A primeira parte, como o homem foi criado. Nós vamos aprender aqui acerca da matéria-prima do homem. O primeiro tópico fala a matéria-prima do homem. E para isso, eu trouxe aqui alguns textos bíblicos que eu gostaria que os irmãos anotassem. Primeiro, nós vamos ver Romanos, capítulo 8, versículo 20 e 21. Romanos 8, 20 e 21, que nos diz assim: porque a criação ficou sujeita à vaidade, não por sua vontade, mas por causa do que a sujeitou, na esperança de que também a mesma criatura será libertada da servidão, da corrupção, para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Então nós vemos aqui que tudo foi criação de Deus, não foi evolução. A Bíblia vem falando sobre criação. Segundo aos Coríntios 4 e 7, nós temos aqui ainda mais um texto. Segundo aos Coríntios 4 e 7. Gostaria que você anotasse esses textos, porque nós temos que partir da base, irmãos, da base. Esses dias a gente tem o hábito, os alunos também, de estar pesquisando em livros e etc. E nós sabemos que existem obras que são bem respeitadas, como por exemplo, quem não ouviu falar de Flávio Joséfo, História dos Hebreus. Mas a gente tem que partir, irmãos, da Bíblia. Todo o ensinamento, toda a pesquisa, ela deve partir da Bíblia. Independente se o livro tenha conceito ou não, um livro extra. Por quê? Domingo agora na Escola Bíblica Dominical, um aluno perguntou para mim: Rodrigo,
Jacó conheceu Abraão? Eu perguntei para ele, olha, como se trata de datas, eu tenho que pesquisar, não recordo agora as idades ali, mas eu vou fazer uma pesquisa. Quando eu cheguei em casa, eu abri, primeiramente, estava com o notebook aberto ali, eu já busquei a história dos Hebreus, digo, vou ver o que Flávio Joséfo fala. Flávio Joséfo diz que quando Rebeca estava grávida, Abraão morreu. No livro História dos Hebreus, eu concluí que Jacó não conheceu, porque está ali bem claro. Rebeca estava grávida, a morte de Abraão. E aí então eu digo, mas eu vou ler na Bíblia. E quando eu olhei a Bíblia, irmãos, a Bíblia diz que Abraão, com 100 anos de idade, Isaac nasceu. Abraão viveu 175 anos. A Bíblia diz que aos 60 anos de idade, Jacó nasceu. Jacó foi gerado. Então, quando Jacó nasceu, Abraão tinha 160 anos. Então, quando Jacó tinha 15 anos de idade, Abraão morreu. Então, pela Bíblia Sagrada, pelas idades que a Bíblia apresenta, Jacó conheceu Abraão. E aí eu fiquei pensando, poxa vida, José, eu tinha certeza que ele falaria algo concernente, e é o que está escrito ali, História dos Hebreus, Rebeca estava grávida à morte de Abraão. E nós sabemos que Rebeca teve apenas Isaac e Esaú. Aliás, Rebeca teve apenas Jacó e Esaú. E aí então, eu pensei comigo, eu vou alertar os alunos para que quando forem fazer pesquisas, partam da Bíblia. A Bíblia, ela é inerrante, ok? E aqui em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7, nós estamos vendo aqui sobre a matéria-prima, porque o homem é criação de Deus. E Deus criou o homem a partir de uma matéria-prima. Que matéria-prima foi essa? A Bíblia dá resposta para isso? Dá resposta para isso. Vamos buscar alguns textos aqui. 2 Coríntios 4 e 2. Deixa eu ver aqui. 4 e 7, aliás. 4 e 7. Temos, porém, esse tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. O apóstolo Paulo está dizendo que o nosso corpo é um vaso de barro. Será que é uma alegoria? Uma hipérbole, um exagero poético? Não. O homem foi feito do barro. Onde é que está isso? Vamos buscar aqui Eclesiastes. Nós sabemos que o Senhor Deus, desde Gênesis, ele fez isso, formou o homem do pó da terra, e vários textos bíblicos comprovam este fato. Não é teoria, a Bíblia não é lenda, nem teoria, e o fato de o homem ter sido feito do barro, do pó, isto quer dizer que verdadeiramente ocorreu assim. Eclesiastes, capítulo 12, versículo bem conhecido, mas eu quero folhear a Bíblia com os irmãos, e eu quero que os alunos anotem. 12:7. E o pó volte à terra, né, como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então o homem foi feito do pó da terra. Né? Algumas raízes da palavra Adão quer dizer argila, né? Barro. Então o homem foi feito. Nós temos ainda Apocalipse 4 e 11. Vamos lá em Apocalipse 4 e 11. Apocalipse 4 e 11. Vamos ver o que diz o texto. Nos diz assim: digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criastes todas as coisas, por tua vontade foram criadas. Aqui o texto está afirmando que o homem é criação de Deus, não fruto da evolução. Nós vamos falar aqui que o homem é criação e a matéria-prima. Então tem textos aqui que falam que o homem veio do pó e textos que comprovam que o homem foi criado. Por exemplo, Jó, capítulo 4. Esse fala aqui da matéria-prima do homem. Jó, capítulo 4, versículo 18 e 19. Olha que interessante. Eis que nos seus servos não confia. Está falando dos anjos. Não confia e nos seus anjos encontra loucura. Quanto mais naqueles que habitam em casas de lodo, cujo fundamento está no pó, e são machucados como a traça. Versículo 20. Desde manhã até a tarde são despedaçados. Fala da brevidade da vida do homem.
e eternamente perece sem que disso se faça caso. Jó está falando aqui, na verdade não é Jó, é uma resposta que ele faz, né? Ele repreende Jó, e ele diz que o homem, que o Senhor não confia nos anjos, logicamente os anjos caídos, muito menos no homem que mora em casa de barro. Então, já na época de Jó, tá? Isso aí 2.600 anos aproximadamente antes de Cristo, eles sabiam que o homem foi feito do barro. Nós temos também, segundo aos Coríntios, segundo aos Coríntios 4:7 eu já fiz leitura, exatamente. Segundo aos Coríntios, tu pode... Agora, tem um texto interessante aqui, irmãos, o Evangelho de São João 9:6, Evangelho de São João 9:6, muitas pessoas não entendem por que Jesus fez isso. 9:6 diz assim, ó, tendo dito isto, cuspiu na terra e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. Por que Jesus curou aquele cego com lodo? O Senhor Jesus, ele não pregava abertamente que era o Messias, porque poderia gerar uma raiva, um ódio que o levasse a morrer fora da cruz, pelos extremistas fariseus e saduceus. Então eles poderiam achar que Jesus estava blasfemando por dizer que era o Messias, sendo que ele sabia que Jesus tinha pai e mãe e morava ali com eles. E então eles não acreditavam. Então por isso que Jesus não pregava abertamente. Ele corria o risco de morrer fora da cruz. Mas o Senhor Jesus tinha o desejo que eles o reconhecessem como Deus. Jesus é Deus, ele não tinha deixado de ser Deus. Apesar de ter descido aqui despojando-se de sua glória e os atributos, onisciência, presença e potência ele deixou de lado, ele andou aqui como um homem, por isso que ele dizia, eu sou filho do homem, estou andando aqui como um homem. Então, apesar de estar aqui como homem, ele não deixou de ser Deus. Ele era Deus e tinha desejo que os judeus reconhecessem isso. A Bíblia diz, veio para os seus, e os seus não o receberam. Ele tinha desejo. E ele sabia que os judeus, uma das coisas que fazia com que os judeus atribuíssem o fato de Deus ser considerado Deus, é que somente Deus era o único que havia dado vida ao barro. Eles sabiam que, os judeus acreditavam e sabiam que Deus era o único ser onipotente que tinha dado vida ao barro, todo-poderoso, para criar do nada. Olha o poder que ele sabia que Deus tinha e tem, principalmente de ter dado vida ao barro. Eles sabiam disso. Aí quando eles viram Jesus pegar o barro, qual era a mensagem que Jesus estava tentando passar para eles? Que o único que pode dar vida ao barro é Deus. Era como se o Senhor Jesus estivesse dizendo assim, ó, esse homem cego fui eu que criei. Eu criei o homem do barro. Eu criei tudo. E esse aqui está com um defeitinho de fabricação. Espera aí que eu já conserto. Quando Jesus pegou o barro e passou no olho do cego, e depois o cego voltou a enxergar, teve muitas pessoas que acreditaram, este homem é o Messias. Ele é o Filho de Deus, ele representa Deus e é Deus. Porque só Deus pode dar vida ao barro. E nós vimos com os nossos olhos, este homem pegou o barro e restaurou a visão daquele cego, restaurou o corpo daquele cego. Só Deus para dar vida ao barro. Era esta a mensagem que o Senhor Jesus estava tentando passar para os judeus em forma de uma atitude, né? Ele estava ali agindo e muitas pessoas acreditaram que o Senhor Jesus verdadeiramente era o Messias e Deus. Então, porque o homem foi feito do barro, é o que eles vêm dizendo, a matéria-prima é o barro. Nós temos textos, vários textos, por exemplo, o apóstolo Paulo mesmo questiona, dizendo, pode porventura a coisa criada questionar aquele que o criou? Então nós fomos criados por Deus. O homem é barro. Eu tenho aqui, para vocês terem uma noção, a própria ciência identifica o homem como sendo um ser que possui todos os elementos químicos da Terra. Olha só, nós temos aqui o corpo humano é constituído pelo menos por cerca de 60 produtos químicos. 60 produtos químicos
uma dúzia estão presentes em maiores quantidades. Hoje vamos aqui analisar 12 componentes químicos do corpo. Por exemplo, olha só, quais os elementos que compõem o corpo humano? É essencial para entender como ele funciona, os seus mecanismos fisiológicos e de como suas estruturas interagem. Cerca de 96% do nosso corpo é composto por 4 elementos em particular: oxigênio, carbono, hidrogênio e azoto, em grande parte na forma de água. O restante 4% é composta de alguns outros itens, como, podemos dizer, 99% do corpo é composto de 6 elementos: oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio e fósforo. Em seguida tem mais 12 itens aqui. Nós temos aqui oxigênio, né? Todos nós sabemos a importância da água para a vida. 60% do peso corporal é água, oxigênio, né? 0,8 ocupa o primeiro lugar na lista e faz 65% do corpo. Carbono, nós temos hidrogênio, nós temos azoto, nós temos cálcio, minerais que formam o corpo, fósforo, potássio, nós temos aqui enxofre, sódio, eletrólito, cloro, nós temos o magnésio, nós temos o ferro e tem outros elementos químicos que compõem o corpo, que são cobre, zinco, selênio, molibdênio, olha que nomezinho difícil, né? Molibdênio, flúor, iodo, manganês, lítio, cobalto, estrôncio, alumínio, silício, chumbo, arsênio, vanádio e outras proporções. Na realidade, pouco se sabe sobre as funções que muitos desses elementos desempenham no nosso corpo. A verdade é que muitos desses elementos, e por que não dizer a maioria, são elementos terrenos, que se encontram na Terra. Até a ciência comprova que esse corpo aqui tem tudo a ver com a matéria chamada Terra. Então o homem foi criado do barro e essa é a matéria-prima do homem. Agora a lição vem falando do sopro divino. E outro detalhe interessante, irmãos, é que o homem ele foi formado por uma ação de Deus, não por uma verbalização apenas. Tá certo que existem outros textos que diz que Deus formou todas as coisas, mas não que Deus tenha formado tudo com as suas mãos. Ele formou pela força da sua palavra, mas o homem não foi apenas uma palavra, foi uma ação de Deus. Deus agiu. Subentende-se que Deus deu forma ao homem com suas próprias mãos. Ele agiu para formar o homem. Então nós somos, na verdade, além de sermos, nós vamos analisar aqui a especialidade, né? A importância, a nobreza com o qual o ser humano foi criado. E isso nós percebemos também que o próprio Deus agiu pessoalmente na criação do ser humano. E isso para que as pessoas entendam que o ser humano é muito especial aos olhos de Deus. Mas a lição vem falando do sopro divino. O homem passou a ser semelhante ao Altíssimo e trino-uno, quando o Senhor então soprou nas narinas de Adão o fôlego de vida. Quando a Bíblia diz que o Senhor soprou, ali no hebraico, ruach, né, o vento, no grego é pneuma, o ar, na verdade, parte de Deus. É por isso que nós sentimos saudade do céu. Quantos pregadores já disseram assim: ai, que saudade do céu. Alguém pode perguntar, mas nunca esteve lá, como é que tu vai sentir saudade do céu? Nós não estivemos lá? Será que não? O espírito do homem veio de dentro de Deus. O espírito humano saiu de dentro de Deus. Nós temos sim saudade do céu, anseio pelo céu, porque o espírito do homem é parte de Deus. Por isso que Deus amou o mundo de tal maneira. Uma vez eu ministrando numa palestra, eu perguntei para uma mãe com a criança no colo: mãe, você gostaria que eu colocasse o seu filho, perdoe a expressão, é só um exemplo, Deus respeita, é só uma análise, não vai ter nenhum poder
de acontecimento isso, porque a Bíblia diz que quando você fala com intenção, tá, aquilo se cumpre. Mas não tinha intenção nenhuma, só uma análise. Falei para a mãe, você gostaria que eu pegasse o seu filho e colocasse ele numa fornalha quente para queimar? Ela disse não. Eu falei, por quê? Dentre as muitas coisas que a gente sente por ele mesmo, ele é parte de mim, ele é um pedaço de mim. Daí eu falei assim, agora vocês entendem por que Deus não quer que o ser humano vá para o lago de fogo? Porque Deus amou o mundo de tal maneira? Nós somos parte de Deus, irmãos. O espírito do homem saiu de dentro de Deus, por isso nós temos saudade do céu. Então, quando Deus soprou, nós passamos a ser semelhança de Deus. Em alguns aspectos nós vamos ver aqui. E passamos a ser trino uno. Essa semelhança até mesmo na composição. O Pai, o Filho e o Espírito Santo, os três são um. Deus, semelhantemente, criou o homem de igual forma, porque o homem é uma representação desse poder. Nós somos espírito, alma e corpo. Somos um ser trino, conforme 1 Tessalonicenses 5:23. E todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Ali Paulo está revelando que o ser humano é trino, composto de espírito, alma e corpo, que não são a mesma coisa. O espírito é uma coisa, a alma é outra coisa e o corpo é a casa onde nós habitamos. Como Jó disse, Elifaz falou, uma casa de lodo. Agora, o homem, também em Hebreus 4:12, a Bíblia deixa bem claro que o espírito e a alma não são a mesma coisa. Nós estamos falando aqui da criação do homem. O homem foi feito do barro, e vimos a prova bíblica disso, e também a criação de Deus, e o Senhor colocou o espírito. Vamos ver aqui o que é o espírito, o que é a alma e o que é o corpo. O que é o espírito? O espírito é o alento, é o que nos possibilita estar em pé. Se o espírito do homem sair, o homem cai. Não tem força para se manter em pé. O maior exemplo que eu dou para os alunos de como é o ser humano, esse ser trino uno, de como é o espírito, a alma e o corpo no ser humano, representado pelo ser humano, o maior exemplo é a lâmpada. A lâmpada, ela é um corpo. E aí, quando a energia, está correndo dentro dela, que a luz não é acesa, você não percebe nada. Mas ao acender a tomada, a energia vai correr na lâmpada e aí vai projetar a luz. Então, qualquer pessoa que olhar para uma lâmpada não vê a energia correndo ali, mas a energia está ali. Isso é o espírito do homem. Isso representa o espírito do homem. Ninguém vê o espírito do homem, mas essa força, esse alento está aqui. É tanta força que nossa mente é capaz de acender uma lâmpada pela energia elétrica que tem no corpo humano. É mesmo? Eu costumo dizer que o espírito do homem, o espírito de Deus, quando sai do ser humano, a lâmpada fica em meia fase. Tu já viu uma lâmpada em meia fase? Parece que fica menos energia, né? Assim é um espírito humano sem o Espírito de Deus. Agora, quando o Espírito Santo vem no homem, no seu espírito, aí realmente essa força totalmente ela é ativada. Então, você olha uma lâmpada, o espírito, a energia corre ali, mas tu não vê. Isso representa o espírito. A luz que é projetada é a alma, aquilo que o homem produz. Palavras, expressões, isso tudo é alma, né? Espírito fala de consciência. Espírito, anote isso, professor. Espírito fala de consciência. Quando a Bíblia fala também de coração, está falando do espírito do homem, porque o coração, na linguagem antiga, eles queriam se referir ao interior do homem, aquilo que está lá dentro, no mais íntimo do ser. Então, o coração aponta para o espírito humano. Onde é que Deus... Há uma voz no nosso espírito, e há uma voz na nossa alma, e há uma voz também no nosso corpo, que fala. Onde é que está a voz do espírito? Está na consciência. A consciência do homem é a voz do seu espírito. E é na consciência do homem que o Espírito Santo vem e fala, conversa com ele. Então a voz do espírito é a consciência. E a voz da alma? A voz da alma é o raciocínio momentâneo. Tá? A alma fala de raciocínio momentâneo. Você está, eu estou conversando com os irmãos aqui, isso tudo é fruto da minha alma.
Mas tem coisas lá por trás que está intimamente, mais profundamente em mim, que é a consciência, é o meu espírito. E aí então tem a voz do corpo, que são os sentidos do corpo, né? Os 5 sentidos: tato, olfato, visão, audição, paladar. Então a voz do corpo, né, são os 5 sentidos. Agora a voz da alma é o raciocínio e a voz da consciência, do espírito, é a consciência. Um diferente do outro. O escritor aos Hebreus fala que a palavra penetra entre a divisão da alma e do espírito. Olha, eu vou explicar algo para vocês. A diferença entre espírito e alma. Muita gente não sabe. Vamos lá em Hebreus 4:12. Vou mostrar algo interessante para vocês. O agir da palavra de Deus na divisão da alma e do espírito. Ó. Hebreus 4:12. Vou abrir em 12:4. Olha aqui, ó. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, mais penetrante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito. Nós estamos falando aqui que Deus colocou o sopro divino ali. Então nós passamos a ser alma vivente. Então, o espírito foi o alento, levantou aquele corpo de barro, e aí já começou a interagir, falar, pensar. Então apareceu o fruto dessa existência chamada de alma. Tá? Mas agora, qual é a diferença? Analise bem comigo. Apta para discernir, divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. É apta para discernir os pensamentos. Está falando do pensamento, fala de alma. E intenções do coração. Isso fala de espírito. O que acontece? Como o espírito vem de Deus, quando o homem nasce, a intenção do coração, que é a intenção do espírito, é servir a Deus. Tá? Por que vocês acham, irmãos? Tinha até um desenho animado que passava na televisão, tanto do Pica-Pau como Tom e Jerry. Me perdoe uma expressão assim bem mundana, mas só para você entender. Que às vezes o personagem ia fazer alguma coisa, aparecia um anjinho e dizia, não faça. Aí aparecia um diabinho e falava, faça, faça. Vocês acham que isso ali é simplesmente um desenho? Não, isso ali é resultado de pesquisa. Porque há uma voz, é verdade, cientistas, psiquiatras, psicólogos, eles falam que é o id e outros elementos do ser que fala dentro do ser humano. Então eles fizeram a representação do desenho. Um anjinho dizendo não faça, um anjo mau dizendo faça, o mal, peque. Então assim, ó, há uma voz dentro de nós e quando a gente vai agir errado, essa voz diz, acusa, diz não faça, freia, segura. Que voz é essa, irmão? É a intenção do coração. É o espírito humano que veio de Deus, a intenção desse espírito é agradar a Deus. E aí, a intenção do coração é levar o homem a servir a Deus. Porém, como o homem está numa dimensão terrena pecaminosa, os seus pensamentos, que é a sua alma, quando vai interagindo com o mundo pecaminoso, muitas das vezes predomina os pensamentos ruins, por causa que o ser humano ele interage, né, com o meio. Né? O seu caráter ele vai ser resultado ou do seu meio, ou das suas situações, ou também da sua genética. Você sabia que a personalidade do homem, o seu caráter é formado pela genética, pelo meio e pelas situações? Por exemplo, o meu nome e o teu nome não foi nós que escolhemos. Alguém colocou em nós. Isso é influência do meio. Ok? Então, quando o homem vai interagindo com o meio, se esse meio for pecaminoso, os seus pensamentos, que é a sua alma, só vai predominar em levar o seu corpo ao pecado. E aí sufoca o espírito com as intenções de servir a Deus. O espírito diz, não faça, não peque. E o homem com seus pensamentos, influenciado pelo meio, começa a pecar e pecar e pecar e vai pecando. Até que um dia, a palavra de Deus penetra ali. Bem na divisão. A Bíblia diz que ela é apta para discernir os pensamentos. O homem vai chegar a essa conclusão. Poxa, mas tudo que eu penso é pecado. A minha alma está poluída por pecados. Quando ele discerne que seus pensamentos não agradam a Deus, ele vai também entender a intenção do coração, do seu espírito, que sempre foi servir a Deus. Aí quando acontece essa junção, aonde os pensamentos, o homem cai em si, meus pensamentos não agradam a Deus, eu preciso agradar a Deus.
E a intenção do coração, poxa, eu nasci para agradar a Deus. Quando há essa junção, o Espírito Santo já está ali no coração do homem, na intenção do coração, na consciência dele. Aí o Espírito Santo, o coração renovado, aliás, é recriado, o coração recriado, o Espírito Santo está ali, recriando aquele espírito. E aí a alma, os pensamentos renovados pela palavra, aí o Espírito Santo, o espírito do homem e a alma, os pensamentos em conformidade, aí existe força para levar o corpo à obediência, a oferecer-se a Deus como um sacrifício vivo. Não, agora o meu corpo... Ah, mas a carne quer fazer. Não, a intenção do meu coração, do meu espírito, é agradar a Deus. Meus pensamentos agora eu já discerni tudo aquilo, não agradava a Deus. Agora eu estou apoiando o meu espírito, que sempre foi o desejo de agradar a Deus. Então agora eu não vou levar esse corpo para o pecado. Aí há uma força para levar o corpo a obedecer a Deus. Eu estou dando essa explicação para você aqui, porque a lição fala que o homem recebeu espírito. E nós temos espírito e alma. Só para você ver a diferença um do outro. Quando a Bíblia fala de espírito, ela está falando da consciência, do alento. Aliás, está falando do alento, e esse alento ele tem uma voz, que é a consciência, que fala conosco. E o espírito do homem veio para servir a Deus sempre, porque nós viemos de dentro de Deus. E é o que está aqui, ó, a intenção do coração, é a intenção do espírito, agradar a Deus. Alma fala de pensamentos, de raciocínio momentâneo, daquilo que você está interagindo-se com o meio. E é quando você discerne que os teus pensamentos não agradavam a Deus, e você, não, eu preciso agradar a Deus e se unir ao meu espírito, aí o homem consegue disciplinar o seu corpo. Só para você entender a diferença de espírito e de alma. Espírito é o alento, consciência. Alma são os pensamentos, raciocínio. Você fica aqui pensando momentaneamente, ok? Então nós vamos aqui para frente. Eu escrevi aqui, ó, somos partes de Deus, por isso Ele nos amou de tal maneira, porque Ele soprou em nós parte dele, o seu Espírito. Se alguém perguntar para você por que Deus amou o mundo de tal maneira, é porque nós somos parte dele. Ele não quer ver parte disso sendo jogado no lago de fogo, apesar de que Ele é um justo juiz que com justiça vai julgar, infelizmente, aqueles que não quiseram. Nós já vimos casos no mundo aí de ter juízes que tiveram que condenar o próprio filho. Tem histórias no mundo de juízes que tiveram que condenar o próprio filho. Foi uma pena, e a sentença de morte ainda. No mundo antigo, os clãs eram os pais de famílias que julgavam. Muitos pais julgaram seus filhos à morte, com dor no coração, mas tiveram que sentir prazer na justiça, né? Quando a Bíblia fala que o homem é imagem e semelhança de Deus, eu trouxe uns aspectos aqui. Em que aspecto que o homem é a imagem e semelhança de Deus? Primeiro, dignidade de pessoa humana, de pessoa, dignidade de ser uma pessoa. O que significa isso? Por ter sido criado à imagem de Deus, o ser humano tem a dignidade de ser pessoa, persona. Ele pode interagir e existir livremente. Não é tão somente alguma coisa, mas alguém, entendeu? O homem é a única criatura da terra a qual Deus amou por si mesma. Só ele está chamado a participar pelo conhecimento e pelo amor na vida de Deus. Só nós somos criados para ser parte de Deus, para viver em Deus, para viver nele, em íntima comunhão. Depois eu vou falar aqui por que nós somos criados. Tem várias teorias por que o homem foi criado. Eu vou te falar aqui o que a Bíblia fala. Por que o homem foi criado? Segura aí, não saia daí. O homem é um ser... Outra coisa, as características aqui da semelhança de Deus. Então nós somos uma pessoa, assim como Deus existe como pessoa, nós também somos. Ele interage, ele reage, nós também interagimos, agimos, reagimos. O homem é um ser inteligente, ok? Os animais, eles não têm inteligência, eles têm instinto, tá? Não inteligência. Aqui, ó, os animais não pensam, mas o homem pode pensar e expressar seu pensamento com palavras. Eu até li uma frase que dizia assim, os animais adoram a Deus sem saber. O homem adora a Deus sabendo. Olha a diferença. Sabe calcular, sabe contar, sabe medir.
fabrica motores, descobre eletricidade, tantas coisas, distingue-se dos animais, né, dos demais seres por sua razão e inteligência, que é um reflexo da inteligência de Deus. Por isso, a imagem e semelhança de Deus. O homem não foi feito, quando a Bíblia diz imagem e semelhança, não é no aspecto físico. Tá? Aqui na minha cidade tem uma igreja que eles pintaram lá um trono no teto, em cima de umas nuvens, e um homem barbudo, sem camisa, assim, sentado. E muitos acreditavam que nós, a imagem e semelhança de Deus, é por causa do aspecto físico, porque lá Deus está sentado, um homem barbudo sentado, tal. E depois, anos mais tarde, eu fiquei pensando, lembrei daquela igreja, digo, poxa vida, eles acham que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus no aspecto físico, não. É no aspecto moral e espiritual, porque Deus é espírito. Deus não tem um corpo como nós. Ele deu um corpo para Jesus. É diferente. O verbo, o Logos, ganhou o mesmo corpo. Há um homem morando no céu, glorificado. E ele é o primogênito dos mortos. Onde tem primogênito, fala de primeiro, que ressuscitou. Onde tem primeiro, tem segundo e tem milhares. Então haverão mais seres humanos morando no céu um dia, glorificado também. Mais homem. Então Deus, mas o Pai, ele é espírito. Ele não tem um corpo. Então a imagem e semelhança de Deus não no aspecto físico. Então aqui, mas no aspecto da razão e da inteligência, que é um reflexo da inteligência de Deus. Animais louvam a Deus sem saber. O homem louva a Deus sabendo. Outro aspecto, o homem é um ser livre. Os animais se governam por instintos e não pode agir de outra maneira. As plantas regem-se por leis, às quais obedecem cegamente. O homem pode escolher, pode fazer uma coisa ou outra, pode fazer o bem ou o mal, pode cumprir ou não as leis que o Senhor lhe deu. Deus lhe concedeu a faculdade de escolher livremente. Deus quis o homem livre. E por quê? Alguém já deve ter perguntado por que Deus permitiu o pecado? Será que ele não poderia ter evitado tudo isso? É que Deus, irmãos, quando foi criar os anjos e o homem, ele preferiu criá-los de maneira que eles fossem livres, tivessem liberdade. Para quê? Para adorar a Deus voluntariamente. Que graça teria Deus criar o homem como um robô? Eu quero que o homem me adore. Aperta no controle. Glória a Deus. Agora cante. Aleluia. Deus ia passar a eternidade inteira se sentindo sozinho. Não, eu vou criar eles com livre arbítrio. Eu quero que eles me adorem voluntariamente. Eu quero que eles interajam comigo. Eu quero que eles me surpreendam. Você já surpreendeu Deus? Mas Deus conhece todas as coisas. Não, ele sabe o resultado das coisas. Ele fica numa expectativa de ver o que eu e você vamos fazer no presente. Ele sabe que se eu e você escolher determinada ação, ele sabe o resultado disso. Ele sabe o que vai acontecer tudo, de acordo com o que a gente faz. Mas ele fica numa expectativa de ver eu e você agindo para glorificá-lo. Ele espera isso. Então, Deus, eu vou fazer o homem livre para me adorar livremente, voluntariamente. Por isso que Deus fez o ser humano com livre-arbítrio. Outro aspecto, o homem é senhor do mundo. A Bíblia diz que Deus fez a terra e deu ela aos filhos dos homens. Olha aqui, Deus entregou o mundo ao homem para que o homem submetesse e o transformasse. O homem pode domesticar os animais selvagens, desviar os rios, fazer saltar as pedras, cortar as árvores. Deus o quis assim. Senhor Deus, o dono e Senhor de tudo, porque tudo criou e tudo lhe pertence, colocou tudo nas mãos do homem, aqui na terra, para que este seja Senhor e domine na terra. Nós temos essa semelhança em Deus. Deus é Senhor do universo. Deus domina o universo, inclusive a terra e o homem. Mas ele permitiu, nós não somos semideuses, não. Ele permitiu que o homem também dominasse. Nesse aspecto, nós somos semelhantes a Deus. Então, olha que coisa linda. O homem e a mulher foram criados, não só o homem. Tá? Deus nunca foi machista. Vou falar isso mais adiante. O homem e a mulher foram criados por Deus em total igualdade.
de autoridade sobre aquilo que Deus criou. É claro que numa questão de relacionamento, sempre existe um princípio natural de liderança. E geralmente essa liderança aparece mais no homem. Eu também, a gente trabalha muito com palestras e eu tenho bastante dados, né, da diferença do homem, da mulher. Existe no cérebro do homem um pouco mais de neurônios do que da mulher. E a mulher, ela pensa com os dois lados do cérebro, por isso que ela fala mais que o homem. Mas o homem tem mais capacidade de liderança. O homem se destaca mais em questões de física, de matemática, em questões de química, em questões quânticas. A maioria dos prêmios nobres na face da Terra foi dada aos homens. Por suas criações, o homem cria mais. Uma série de outras coisas. Só que a mulher é extraordinária no diálogo, na verbalização, na interação, na mediação. A mulher é extraordinária. Ela, não vou falar na frente, ela foi feita para completar o homem, né? Um não é sem o outro, diz a Bíblia. Mas os dois foram feitos em total igualdade como pessoas humanas, mas com diferenças morfológicas, biológicas, peculiaridades psicológicas, né? Como por exemplo, diferenças biológicas. O coração da mulher é um pouco menor que o do homem, seu pulmão também. Ela tem menos resistência de força. São coisas assim naturais. Mas não significa que o homem é maior ou melhor que a mulher, não. Ser homem ou ser mulher é, pois, uma realidade boa e querida a Deus. O homem e a mulher são, portanto, imagem de Deus. Vamos procurar sempre agradar a Deus, que nos criou e tem cuidado de nós. Então, aqui algumas diferenças, né, sobre o homem e a mulher, mas os dois são importantíssimos, porque os dois foram criados por Deus. Nós temos aqui o terceiro tópico, que fala Adão ser imortal. Irmãos, a eternidade, o que seria isso? Alguém deve ter perguntado para você já, o que é a eternidade? Muitas explicações, comparações existem sobre o que é a eternidade. A eternidade nada mais é do que o eterno presente. Deus é eterno, tudo para ele está no presente. A eternidade é o eterno presente. O homem foi criado para ser eterno, para desfrutar constantemente do presente. Infelizmente, o próprio Deus disse, pela tua desobediência, era como se Deus estivesse dizendo isso. Se tocares, você estará desobedecendo. Pela tua desobediência, vai morrer. Haverá uma separação. Você vai deixar de existir e você, então, vai perder o privilégio de desfrutar do presente eternamente. Isso aconteceu, o homem desobedeceu. Mas o homem foi feito para ser eterno. Se Adão não tivesse cometido a transgressão, porque ele ouviu a lei, a ordem, ele conhecia e transgrediu. Pecado é uma coisa, transgressão é outra. Quando a pessoa não conhece, ela peca. Quando ela conhece, ela transgride. Tem níveis de pecado na Bíblia. Tem gente que diz que não existe pecadinho nem pecadão, mas existe graus para juízo. Pecado é uma coisa, transgressão é outra coisa, e abominação é muito pior, ok? Outra hora a gente fala sobre isso. Mas se Adão não tivesse transgredido, ele estaria até hoje entre nós. É tanto que no milênio, o Senhor Jesus vai restaurar a saúde física do homem, a vida será restaurada, que a Bíblia diz que uma criança vai ser chamada de criança aos 100 anos de idade. No milênio as pessoas vão voltar a viver 800, 900 anos, 1000 anos. E não era para eles morrer na eternidade, no estado eterno. Infelizmente, perderam esse privilégio por causa da desobediência. Agora, a missão do homem. Tópico 4. O homem, olha, a missão do homem, a lição, ela vai falar aqui que a missão do homem seria governar a terra, cultivar o solo, de onde fora tomado, e especificamente para guardar o jardim que o Senhor plantou no Éden. O pastor colocou aqui que a missão do homem, junto com a terra, seria isso. Mas eu coloquei aqui, seria, no caso, trabalhar, cultivar a terra, dominar sobre os animais, colocar nomes em alguns animais. O Adão não colocou nome em todos, não. Era sobre os animais do campo e as aves do céu.
Tá? Então, a Bíblia não fala dos répteis e não fala dos animais do mar, das águas. Então tem gente que pensa que Adão colocou o nome em tudo. E não. Mas a missão, anote essa frase aqui, a missão do homem não indica a totalidade do propósito de Deus em ter criado. Deus não criou o homem só para trabalhar. Não confundo isso. Então a lição fala que a missão do homem, alguém pode... Não, o homem foi criado para trabalhar. Não. Anote essa frase aqui, ó. É uma frase minha, uma conclusão minha, uma tese minha. A missão do homem não indica... A missão do homem, ele trabalhar ali na terra, arar a terra, agricultura e tal, dominar sobre os animais. A missão dele na terra não indica a totalidade do propósito de Deus em criá-lo. Então, para quê que o homem foi criado? Uma grande pergunta. Vamos olhar aqui, irmãos, alguns textos na Bíblia. Vamos olhar aqui alguns textos na Bíblia. Eu vou ler aqui Efésios, um dos textos mais explicativos do porquê o homem foi criado. Qual a finalidade? Efésios capítulo 1, abra lá. A partir do versículo 4, preste bem atenção. E depois lá no versículo 12, tem ali a finalidade da criação do homem. 4. Como também nos elegeu nele antes da fundação do mundo. Antes do mundo ter sido feito, o Senhor nos elegeu. Com propósito. Para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele. Por isso que a Bíblia diz que nós somos feitos para ele. Não só para trabalhar na terra. Escute. Irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou. Isso aqui não tem nada a ver com a predestinação, tal. Já tem gente que está escolhido para ser salvo. Não. Depende de cada ser humano, nós sabemos disso. Para si mesmo. Para si. Nos predestinou para si. Segundo o beneplácito de sua vontade. Para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado. Então, primeiro propósito aqui, da criação do homem, e nos ter escolhido antes da fundação do mundo. Vou criar, vou trazer para mim. Para quê? Para louvor da minha glória. Agora o 12. Versículo 11 ainda. Nele digo em quem também fomos feito herança, havendo sido predestinados conforme o propósito daquele... tem um propósito, criação do homem. Daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim. Esse fim aqui é objetivo. Com o objetivo de sermos para louvor da sua glória. Nós, os que primeiro esperamos em Cristo. Então a Bíblia deixa bem clara que o homem foi criado para louvor, para ele, da sua glória, para enaltecer a Deus, para glorificar a Deus. Tem várias teorias, muitos dizem assim, não, o homem foi criado para sustentar o universo. Irmãos, particularmente eu não acredito muito nessa teoria, não. Respeito a visão. Alguns já até falaram, na gangorra da criação. No primeiro dia Deus criou coisas de cima, no segundo dia Deus criou coisas de baixo, no terceiro dia Deus criou coisas de cima, no quarto dia Deus criou coisas de baixo, no quinto dia Deus criou coisas de cima. Aí para equilibrar o universo, no sexto dia Deus criou coisas de baixo, e para equilibrar o universo ele precisou colocar um elemento de cima no elemento de baixo. Aí ele colocou o Espírito no homem para equilibrar o universo, senão o universo ou ia ficar pendido para as coisas de cima ou ia ficar pendido para as coisas de baixo. Isso não é bíblico. O universo não é sustentado pelo homem. A Bíblia diz que é o Senhor que sustenta o universo e não o homem que deu equilíbrio no universo. Então, o homem ser criado para equilibrar o universo, eu não acredito muito que... Bom, a Bíblia não fala sobre isso. O que a Bíblia fala é que o homem foi criado para louvor da glória do Senhor. Ok? Então aqui, até porque em Hebreus capítulo 1, a Bíblia fala quem é que sustenta o universo. Não é o homem que dá equilíbrio no universo. Olha aqui, Hebreus capítulo 1,
o objetivo, né, do homem ter sido criado. Hebreus capítulo 1, versículo 3. Olha aqui, ó. O qual, sendo o resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, e sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Quem equilibra o universo, quem sustenta o universo é Jesus. O autor que está falando de Jesus. Então é ele que sustenta tudo por sua palavra. Então o homem ter sido criado para equilibrar o universo, senão ele devia pender ou para lá ou para cá. A Bíblia não fala nada sobre isso. O que a Bíblia fala é que nós lemos ali em Efésios, capítulo 1, versículo 12. O fim, o objetivo do homem ter sido criado é para louvor da glória de Deus. Nós temos aqui ainda o Salmo 150, diz que tudo que tem fôlego, louve ao Senhor. O Salmo 148, a Bíblia diz que todos os exércitos que Deus criou, está lá em Gênesis, acabou criando todos os seus exércitos. Salmo 148, todos os exércitos, inclusive o homem, devem louvar ao Senhor. Interessante que o Salmo 148 ele começa na ordem mesmo. Anjos, tudo o universo, e vai e termina lá nos homens, mulheres, velhos, crianças. Exatamente como Deus começou criando tudo e no sexto dia criou o homem. O Salmo 148, o salmista também fala nessa ordem de criação e diz que todos os seus exércitos louve ao Senhor, para confirmar que o homem foi criado com o objetivo de louvor a Deus. E aqui, ó, Colossenses 1,16. Ó, por que o homem foi criado? 1,16. Porque nele foram criadas todas as coisas que há nos céus e na terra, visíveis e invisíveis. Colossenses 1,16. Sejam principados, sejam potestades, tudo foi criado por ele e para ele. Então o objetivo do homem ter sido criado é que nós somos criados para ele. Que sentido é isso? Para o louvor dele, para a glória de Jesus Cristo. Ok? Então, só para você entender a missão do homem e o propósito com o qual ele foi criado. A missão dele ter sido colocado na terra está certíssimo aqui. Para lavrar, para cuidar da terra, para ser autoridade sobre a terra, para dominar sobre a terra. Mas o propósito específico vai além disso. É para louvor de Jesus Cristo que o homem foi criado. Vamos lá então. A segunda parte é a criação da mulher. E a segunda parte, a terceira parte é um pouco mais rápido, né? Não por causa da mulher. Eu não sou antifeminista, não, e nem machista. Até estou escrevendo um livro, né? E o título do livro é Feito para Você, Mulher. Até estou na dúvida se o título vai ser Feito para Você, Mulher ou Um Presente para a Mulher. Tá? Que Deus usou muitas mulheres na Bíblia e eu louvo a Deus porque Deus usa as mulheres. Tá? A criação da mulher. Primeiro tópico, a solidão do homem. Então, e o segundo tópico que já é junto aqui, fala aqui a criação da mulher. Quer ver? Ó, primeiro tópico, a solidão do homem. Segundo tópico, a criação da mulher. Terceiro tópico, principal característica moral da mulher. Então, a solidão do homem. A Bíblia diz, irmãos, que Deus, como o homem foi feito para Jesus, nós somos feitos para a comunhão. Nós somos feitos para a interação. Nós somos feitos para a socialização, para estar se relacionando, principalmente com o Senhor e com aqueles que estão ao nosso lado, o próximo, o semelhante. Então o homem estava vendo automaticamente todos os seres se relacionando. O homem foi feito para se relacionar também, principalmente com Deus. Aí automaticamente o Senhor olhou e disse não. Porque Deus não ficava constantemente com o homem. Ele vinha falar com o homem, conversava com o homem. Mas Deus viu que não era bom o homem ficar só. Analise comigo. A Bíblia diz não. Todas as coisas que Deus fez, Deus disse, né? Que tov. É bom. Vai ver na Bíblia lá e disse Deus criou todas as coisas e viu Deus que era bom. Que tov. No hebraico. E a única vez que a Bíblia fala não é bom. Quando Deus percebeu que o homem estava só em alguns momentos. Aí a mulher foi feita para preencher este vazio. Para o propósito do homem não ficar só. É tanto que 1 Coríntios 11:11, abra lá, 1 Coríntios 11:11,
se tem algum machista aí que pensa que a mulher é inferior ao homem, só porque a Bíblia diz que ela é o vaso mais fraco, é no sentido de sensibilidade, ela é mais sensível. Os gregos diziam que a palavra tinha poder tal como uma pedra, derrubar uma pessoa. A mulher, ela tem um sentimento muito mais sensível que o homem, porque ela tem uma capacidade de percepção maior. Ela percebe. Os maiores psicólogos que existem na sociedade são mulheres. Elas têm uma percepção gigante de entender os sentimentos, porque ela sente com mais facilidade. É nesse sentido que ela é mais fraca, porque a sua sensibilidade é maior. E não mais fraca no aspecto físico. Tem mulher aí que luta MMA aí que eu não tinha coragem de querer brigar com elas. Então não é nesse sentido, no aspecto sentimental. Se uma mulher me falar uma palavra agressiva, de momento pode até doer, mas daqui a pouco eu já esqueço. Agora um homem falar uma palavra agressiva para a mulher, vai dias para ela esquecer. Vai meses, às vezes até anos para a mulher esquecer. Porque ela é mais fraca nesse sentido. Não que ela é menor que o homem. Muitos não entendem isso. Pelo contrário, um não é sem o outro, conforme diz a Bíblia. 1 Coríntios 11:11, olha o que diz aqui, ó. O homem não é sem a mulher e nem a mulher sem o homem. Ó, 1 Coríntios 11:11. Todavia, nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão. No Senhor. Um não consegue ser feliz sem o outro. Um depende do outro. O propósito aqui é o propósito estabelecido por Deus na criação. O homem não é sem a mulher e a mulher não é sem o homem, porque aos olhos de Deus, se um for sem o outro, isso não é bom, ok? Então vamos lá então, solidão do homem, a mulher foi criada porque isso não é bom, ela foi criada para completar o relacionamento do homem e os seus sentimentos, e tanto o homem completa a mulher, como a mulher completa o homem. O homem foi feito para a comunhão com Deus e com o seu semelhante. Então aqui na criação, fala a criação da mulher, a solidão do homem, os judeus, né, com suas parábolas e provérbios, veio dos judeus essa expressão, que a mulher não foi tirada da cabeça para o homem não mandar nela, nem dos pés para o homem não pisar nela, foi tirada da costela para esta estar ao lado dele, caminhando junto. Tá? Ela é ajudadora, adjutora. A palavra ajudadora, adjutora, quer dizer apoio, assistência. Então olha o quanto a mulher é importante para o homem. Então a lição vem falando aqui sobre a criação da mulher, a importância dela para que o homem não se sinta só. A criação da mulher, por exemplo aqui, ó, na lição tem uma coisa interessante. Na criação de Eva, Deus atuou como anestesista, cirurgião e geneticista. Anestesista. Antes de tudo, Deus ceda o homem para que este adormeça. Eu já vi judeus dizendo que quando Adão dormiu, ele morreu. Então a Bíblia não fala sobre isso. Ok? Tem muitas teorias ali, se era uma morte, se era um sono. A Bíblia diz que ele dormiu. Ok? Cirurgião, ato contínuo. O Criador submeteu a Adão uma intervenção cirúrgica. Aqui já cai por terra, né? Aquela tese que muitos, não vou fazer uma cirurgia, não pode fazer um transplante, é pecado, etc. Deus fez essa cirurgia, esse implante, né? Ele pegou e ele transplantou, né? Tirou de Adão e aí dessa costela fez a mulher. Então, se fosse assim, como é que muitos dizem, né? Como é que vão dar conta para Deus no dia do juízo, etc. Porque um está no corpo do outro e tal. Não é assim. A mulher saiu do homem. Então, se fosse assim, não podia Deus ter feito isso. Então, veja como tem pessoas que não têm sabedoria. E a principal característica moral da mulher, Deus criou Eva a fim de que ela estivesse ao lado, apoiando, espiritual, sentimental e física, tá? Junto ao homem, para suprir tudo aquilo que o homem sentiria necessidade. A mulher supre. Agora aqui, irmãos, uma informação importante que a lição fala, para nós encerrar a lição, terceira parte, sobre a instituição do casamento. O que é um casamento monogâmico? A palavra monogamia vem do grego monos, que significa um ou sozinho, e gamos, que significa casamento. Perdão. Ou seja, apenas um casamento.
Um relacionamento monogâmico. É o que Deus estabeleceu para o homem. Apenas um casamento. Exceto aquilo que Jesus falou, né? Se infelizmente não houver temor no coração ou de um ou de outro, qualquer um dos cônjuges, e esse cometeu adultério, o cônjuge inocente, depois de ter esgotado as possibilidades até mesmo de perdoar, porque se houver um arrependimento do lado oposto, é importante que o cônjuge ofendido perdoe, porque ele também foi perdoado por Deus. Mas mesmo depois de ter perdoado ou não houve arrependimento, etc., cada caso é um caso, o cônjuge inocente fica livre para casar no Senhor. Fora isso, o relacionamento é monogâmico, é apenas um casamento. Mono, um. Gamos significa casamento. Também heterossexual. Hétero vem da palavra grega héteros, que significa diferente, e se reúne com a palavra proveniente do latim para sexo. Então, sexo oposto, sexo diferente. O homem tem que se relacionar com uma mulher e não com o homem. Essa é a vontade de Deus. E indissolubilidade. Esta união deve ser indissolúvel, porque não é para separar a união. Porque a união, quando fala de união, irmãos, já é Deus unindo. Deus une as pessoas. A união é a prova de que Deus fez essa ligação. Porque Deus criou o homem e a mulher para a união. Deus criou o homem e a mulher para a união. Quando existe uma união das pessoas, Deus fez essa união. Então não é para ninguém separar. Ok? Então é isso que a lição vem falando. A nossa conclusão diz assim: em meio a tantas mentiras e falsas teorias, apregoemos com urgência que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. Não somos produtos de nenhum processo evolutivo, não viemos de uma ameba, mas de um ato criativo de Deus. Até quando se fala em teoria criacionista, na verdade, não é muito correto. Eu já cometi esse erro, a teoria criacionista. O criacionismo não é uma teoria, é fato. O criacionismo é fato, não é teoria. As teorias evolucionistas não tem como provar. Mas o criacionismo é fato, está tudo aí, ó, foi criado. E ainda a palavra de Deus, que é prova viva da existência de Deus, é que comprova esse fato. Ok? Então o ser humano criado no sexto dia tem a obrigação de glorificar o autor e preservador da vida. Chegamos ao final de mais uma lição abençoada. Eu convido você para estar conosco nas nossas escolas bíblicas dominical, para juntos aprendermos a lição de número 3, onde o título da lição, eu reforço: e Deus os criou, homem e mulher os criou. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém e amém.